Elizabeth Borges e na aula de hoje nós vamos falar sobre as meninges. As meninges, elas vão revestir tanto o encéfalo como a medula espinhal. As meninges são 3 membranas que vão revestir o cérebro. Nós temos a membrana mais externa, que é a dura mater, a que fica no meio, que é a aracnoide, e nós temos a membrana mais interna, que fica em contato com o encéfalo e com a medula, que é chamada de pia mater. Então, meninge é um nome genérico, um nome generalizado para se referir às membranas que revestem o sistema nervoso central. Então, nós temos 3 membranas ao todo. A primeira membrana é a dura mater. Dura mater. A dura mater, ela é mais externa, mais espessa e ela é de tecido fibroso. Depois nós vamos ter uma membrana intermediária, ou seja, uma que fica no meio, que é a aracnoide. A segunda é a membrana aracnoide e a terceira é a pia mater. Pia mater. Lembrando que a dura mater, a aracnoide e a pia mater, elas ficam abaixo do crânio. Então, aqui nós vamos ter, os ossos do crânio, isso no encéfalo, e na medula nós vamos ter a coluna vertebral. Coluna vertebral. Entre essas membranas existe um espaço. Só que o espaço que fica entre a dura mater e o crânio, esse espaço na realidade ele não existe. Ele começa a existir a partir do momento que há afecções neurológicas, como por exemplo, alguma ruptura dos vasos aqui da dura mater, porque a dura mater ela é uma membrana ricamente vascularizada, ou seja, tem muitos vasos sanguíneos e ela também é altamente inervada, ou seja, a presença também de nervos. Então, entre a dura mater e o crânio, nós vamos ter um espaço, que esse espaço só existe em caso ali, de processo hemorrágico dos vasos, enfim. Ou seja, não é um espaço real. Ele só vai existir a partir de afecções neurológicas. Esse espaço é chamado de espaço extradural. Extradural ou também chamado de epidural. Um segundo espaço é entre a dura mater e a aracnoide. Esse espaço, ele também não é real, ele não existe. Ele só vai existir a partir de patologias, como por exemplo, devido a um traumatismo, nós podemos ter aqui uma hemorragia, Esse espaço aqui é chamado de subdural. Então, o espaço subdural, ele só começa a existir a partir de um hematoma subdural. Por isso, que o hematoma entre a dura mater e a aracnoide é chamado de hematoma subdural, porque o espaço é chamado de subdural. E depois, entre a aracnoide e a pia mater, nós vamos ter um espaço verdadeiro, que independe de afecções, de trauma, ele vai existir. Esse espaço é chamado de subaracnoideo. Espaço subaracnoideo. Nesse espaço circula o líquor. O líquor é um líquido, que fica também aqui no sistema nervoso central, que tem por função também proteger contra traumas, de também deixar nosso encéfalo mais leve. Esse líquor presente aqui no espaço subaracnoideo, ele também pode ser chamado de líquido cefalorraquidiano ou líquido cerebroespinhal, ou simplesmente líquor. E entre a pia mater e o encéfalo, não existe espaço. A pia mater ela está grudada ali no encéfalo, e a partir do momento que a pia mater ela for retirada, o tecido nervoso ele começa a se desfazer. É como se fosse uma calabresa que tem aquela pelezinha. Quando você tira aquela pelezinha, a calabresa ela se desfaz toda. E de igual forma acontece aqui entre a pia mater e o encéfalo. Então,
Resumindo, né, nós temos 3 membranas, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, e nós vamos ter também 3 espaços, sendo que somente um deles é real, o restante não existe, só existe em situações de patologias, que é o espaço entre o crânio e a dura mater, que é o espaço extradural, ou chamado também de epidural. Nós temos o espaço entre a dura mater e a aracnoide, que é chamada de subdural, e nós vamos ter o espaço entre a aracnoide e a pia mater, que é chamado de espaço subaracnoide, que é o espaço mais importante, é o espaço real, que fica ali a presença do líquor, ou líquido céfalo-raquidiano, também chamado de líquido cérebro-espinhal. Lembrando que a aracnoide e a pia mater, juntas, elas vão formar a leptomeninge. E a dura mater, ela também é conhecida como paquimeninge. Espero que tenha dado para entender a aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.